Hello, guys, tudo bem, meninos, com vocês? Então, estou aqui mais uma aula, tá? A primeira aula do terceiro bimestre, tá bom? Nós vamos estudar sobre o report speech, né? Que é o discurso indireto, tá bom? Vocês sabem como fofocar em inglês? Tá. Pois é, pessoal, fofocar é contar histórias que você ouviu para outras pessoas, né? Divulgar informações é o nosso assunto de hoje, tá? É o report speech, que nada mais é do que contar histórias para outras pessoas, né? A clássica fofoca. Em português fazemos bastante isso, né? Eu te conto uma coisa hoje, um segredo ou algo que aconteceu, e você pega essa informação e vai contar, né, para uma outra pessoa, para uma terceira pessoa, né? Isso a gente faz bastante no dia a dia, né? E em inglês vai ser bastante necessário também para nós usarmos no nosso dia a dia na fala em inglês, tá bom? Então nós temos aqui, gente, nesse texto que eu fiz para vocês, eu vou mudar aqui a câmera para vocês verem melhor o assunto, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, temos aqui o nosso assunto, ó, conteúdo, report speech, o discurso indireto, né? Nesta unidade, vamos aprender sobre o discurso indireto, né? Esse tipo de discurso que não ocorre diretamente, ou seja, não é um diálogo normal, né? É quando alguém diz, quando alguém disser diálogo, conta para outra pessoa normalmente o que foi dito, tá? Um discurso reportado, relatado. É a forma de discurso que relata o que os outros disseram, tá? Como eu faço isso? Pegue seu caderno e livro de estudos que vou te ensinar com uma frase bem simples. Exemplo: I have $12 on me, né? Eu tenho $20, né? Então, eu tenho no meu bolso comigo $20. Aí, você pega essa informação e fala para outra pessoa, né? A professora disse que ela tinha $20. O que aconteceu? Quando eu falei isso, era real, verdadeiro, estava acontecendo naquele momento. Só que quando for contar para outra pessoa, isso já ficou no passado, porque eu já não posso ter mais esse dinheiro, talvez eu tenha gastado, né? Então, tudo que eu falei na hora que você for reportar, já ficou no passado, né, gente? Então, essa é a lógica do report speech. Então, o verbo que eu usei é o verbo have, que significa tenho. Na hora que você for contar para alguém esse verbo, vai passar para o passado. Como estava no presente, vai para o simple past. Como vai ficar essa frase reportada, fofocada, contada? Então, exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Teacher Neil said she had $12 on here. Então, a professora Neil disse que tinha $20 com ela, né? Outro exemplo. Rick, please, pass the ball. Aqui a frase tá no discurso direto, né? Então, Rick, tá, por favor, é a voz do sujeito. Por favor, passe a bola. O discurso é direto. Como é que vai ficar no discurso indireto? Said the coach, disse o treinador. O discurso indireto do treinador. Então, vamos ver. The coach asked him to pass the ball. Então, o treinador pediu para ele passar a bola, né? Então, aqui, ó, asked, o verbo passou para o passado, né? Acrescentou o ed. Vocês vejam aí, aqui, ó, que ele tá com o verbo no passado, porque ele já tá falando a fala de uma outra pessoa. Que a pessoa disse, né? Pediu para passar aquela bola, tá bom? Então, ficou no passado. Nós temos aqui outro exemplo. Please open the window. Isso aí tá do discurso direto, né? Então, quando eu vou passar para o discurso indireto, né?
reporter speech, né? Quando eu vou reportar o que foi dito. Então, como é que vai ficar? He asked me to open the window. Ele me pediu para abrir a janela. Então, estou dizendo o que o homem falou, o que o treinador falou. Ele me pediu para que abrisse a janela. Outro exemplo. Lynn, please give him the ball. Esse aqui é um discurso direto porque o próprio sujeito que está falando. Quando eu vou falar o que ele disse, né, aí já é o report speech. Eu já estou falando o que eu ouvi, né? Eu já estou como se fosse fofocando, certo? Então, aqui meu gatinho escondidinho aqui, ó, debaixo da coberta. Então vai ficar como? Vai ficar He asked me to open the window. Ele me pediu para abrir a janela. Lynn, please give him the ball. The coach asked Lynn to give him the ball. Então, o treinador me pediu para que eu, né, desse a bola para ele. Então, eu estou falando o que ele falou. Então, isso aí é report speech. Outra frase, open the window. Abra a janela. Quando eu vou reportar o que ele falou, vai ficar como? He told me to open the window, né? Ele me disse para abrir a janela. Então, told é dizer, ele disse, tá no passado. Ele me disse para abrir a janela, porque eu já estou reportando, né? Eu já estou falando o que eu ouvi, né? Então, alguém me deu um comando, né, para mim abrir a janela, e quando eu fui falar para outras pessoas o que ele disse, eu já mudo, o verbo passa a ficar no passado, no simple past, tá? Em resumo, in short, usamos o verbo cantar, disse, que é o tell e o told, mais objeto, pronome, mais to, mais verbo infinitive, a relatar uma solicitação, um comando, uma instrução, né? Então, open the window é um comando, né? É uma solicitação, ele está pedindo que faça algo, está dando uma instrução, né, gente? Vocês observaram isso, né? Vamos ver aqui, então. Please open the window. The man asked me to open the window. Então, o homem disse-me para eu abrir a janela. Então, temos aqui a frase, né, a solicitação, por favor, abra a janela. E tem a report speech, que é quando eu vou falar sobre o que o cara falou. O homem disse para que eu abrisse a janela. Uma solicitação ou um comando não depende apenas da palavra por favor ou poderia. Depende muito mais da entonação que usamos quando falamos, tá? Podemos usar outros verbos também para relatar o que as pessoas estão falando, tá? Então, precisa ser só report speech. Podemos usar outros verbos. Quais são esses verbos? Agree, que é concordo, concordar. Invited, né, que é convidar, convide, né? Nós temos o accept, né? O accept, na verdade. Accept, que é aceite. Promise, que é prometa. E refuse, que é recuse, né? Que recusar. Então, esses são verbos que a gente também pode estar usando para reportar algo, para falar, né? Alguma coisa que nós ouvimos alguém dizer, certo? Então, como vai ficar a estrutura? É verbo mais o objeto pronome, mais to, mais infinitivo do verbo, tá? Então, como é que vai ficar? Vamos dar um exemplo aqui. Here, agreeing, né? Here, agreeing. Subir mais aqui um pouco para vocês verem. Here, agreeing, come with us. Ele concordou em vir conosco. Então, eu usei, né, para reportar, para dizer que ele tinha concordado, né, eu usei agreeing, né, ele concordou. Vê que está no passado. Ele concordou, agreed. Porque se não tivesse o ED, o verbo não estaria no passado, tá? Seria só agreeing, sem o D, tá? Como tem ED,
Então, vai ser, já está no passado. Ele concordou em vir conosco. He refused to help me. Ele recusou a me ajudar, né? Refuse, né? É recusar. Aí, quando ele acrescentou o ed, refused, ele botou no passado a frase, então ficou, ele se recusou, né? Em me ajudar. Então, ele está reportando, falando o que o homem fez, que foi recusar em ajudar, certo? Outra, com a promise. Promise. Quando eu vou falar que da promessa que o homem fez, eu vou colocar também no passado a palavra promise, né? Então, vai ficar he promised, com ed no final, vocês observem aí, to love her forever. Ele prometeu amá-la para sempre, né? Então, nós podemos usar essas palavras aqui também, ó. Agreed, I visited, I kissed e promised, refused. Também para relatar algo que aconteceu no passado, tá bom? Vamos mais para baixo, então, para ver mais o assunto. Outro exemplo aqui, ó. He invited me to go to his house. Ele me convidou para ir à sua casa. Tá, ó. I invited, né? Convidar, I invited, convidar. Quando acrescentou o ed, I invited, ele passou a frase para o passado, né? Falando do que ele tinha falado. Então, ele me convidou para ir à sua casa, tá? Agora, na forma negativa, como é que nós vamos colocar o report speech, né? O objeto direto na negativa. Na forma negativa, usamos not to, né? Not to. Então, como é que vai ficar o exemplo? Vamos observar aí o exemplo. The man asked me not to open the window. Então, o homem me pediu para não abrir a janela. Observem, o verbo ask tá com o ed, né? Indicando que a frase está no passado, porque eu ouvi isso uma outra hora e agora eu estou contando, né? Que o que o homem disse. O homem pediu para que eu não abrir a janela, no caso é negativo, então not to, você acrescenta na frase, certo? Aí outra, the man told me not to drink that water. Então, o homem me disse para não beber essa água, né? O homem me disse, told é no passado, ó, o told tá no passado, que é disse, ele disse algumas horas atrás, para não beber essa água, tá bom? Então, esse é usando na forma negativa, quando eu for relatar, né, o written speech, eu vou relatar alguma coisa, eu vou fofocar ou falar o que alguém falou, eu vou usar sempre ele no passado, no caso, o told, né, asked, tudo no passado. E quando for na negativa, vai usar o not to, tá? Que é esse aqui, ó. Para relatar alguma coisa que não